Olá, sejam muito bem-vindos a esta série de vídeos sobre autoconhecimento, que nós vamos nos autoconhecer através dos arquétipos gregos, tá? Por que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento através dos arquétipos? Porque simplesmente é a nossa personalidade humana, é a personalidade que a gente precisa desfazer para manifestar a nossa essência divina. É a personalidade que vai ter vícios emocionais, vícios mentais, vícios comportamentais, e esses vícios vão precisar ser dissolvidos, olhados, reintegrados, para que a gente possa manifestar o todo. É uma unificação. Então a gente precisa retirar tudo que é dois, tudo que vem da separação, que vem do ego, que vem da ilusão, ok? Nós vamos começar pelos femininos. Vamos começar pela Ártemis. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que são arquétipos e como eles funcionam, com a atuação dos arquétipos, tá? Eu vou falar sobre arquétipos em geral e sobre arquétipos de personalidade, mais especificamente, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Arquétipos, em um geral, são modelos, são moldes. Tudo que existe, existem modelos. Você sabe que uma xícara é uma xícara porque você conhece o modelo de uma xícara. Então, ela pode ser totalmente diferente, pode ser aquela das princesas, pode ser uma xícara com não sei o que, com não sei o que lá. Você vai reconhecer que é uma xícara por causa do modelo. A mesma coisa um cachorro. Você sabe que um cachorro é um cachorro, por mais diferentão que ele seja, porque ele tem um modelo de ser. 4 patas, a forma de andar, o latir e tudo mais. Isso é arquetípico. Então, mesmo que seja um cachorro totalmente diferente do outro, você sabe e reconhece que é um cachorro, porque arquetipicamente você conhece o que é o modelo de cachorro, tá? E se você conhece os arquétipos, você vai conhecer. Então, tem vários arquétipos. Arquétipos, eles são reconhecidos pelo nosso subconsciente. Eles são reconhecidos pela nossa consciência. Eles atuam e têm poder sobre nós, querendo nós ou não. Todos os arquétipos, tudo que tu tem na tua casa, a tua casa é um arquétipo, as tuas relações são arquétipos, os animais são arquétipos, a tua forma de vestir é arquetípica, de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de sentir é arquetípica, ou seja, nós temos modelos primordiais. Arquétipos não são a perfeição de algo, como eu já ouvi gente que não conhece arquétipo, que não entende nada de nada falando, tá? Não é a perfeição de nada, de algo, é o modelo de algo, o modelo, a estrutura, como se fosse o que dá forma para um corpo humano. Tu reconhece que a pessoa é humana pelo formato humano que ela tem, né? E muitas vezes a pessoa tá sem braço, tá sem perna, você ainda o reconhece como humano, porque é arquetípico, tá? Quando você vê aquelas fotos de extraterrestre, você diz, nossa, é uma extraterrestre. Por quê? Porque é diferente. Então, você reconhece pelo modelo, tá? Então, o arquétipo é um modelo. Então, quando foi criado o mundo, foram criadas as personalidades. É uma forma de administrar o mundo, porque se tivesse 35 bilhões de personalidades desencarnadas, mais 7 bilhões, quase 8 de personalidades encarnadas, ia ser impossível administrar o universo, né? Então, a escolha é o quê? Na Terra, né? Isso só na Terra. Então, foi determinado por Deus e suas reduções, arquétipos, personalidades, que seriam essas personalidades humanas que nós experimentaríamos aqui. Cada uma tem os seus detalhes, os seus pormenores. O que eu vou falar aqui para vocês é o básico, essencial, para que você entenda, conheça e manifeste.
Todos esses arquétipos existem em todos nós, tá? No entanto, uns são ativados em determinada parte da nossa vida, normalmente pelo menos 3 arquétipos nós ativamos em cada vida, no mínimo, tá? 3 a 4 arquétipos, e às vezes nós temos ativados mais de um simultaneamente. Eu vou ensinar vocês como a gente ativa também esses arquétipos, tá? Os arquétipos, nós vamos iniciar falando sobre os femininos, as personalidades femininas e suas, vamos dizer assim, suas individualidades, tá? Então aqui, Ana, mas você fala sobre iluminação espiritual. Por que você está falando sobre arquétipos? Porque é uma forma mais fácil de se iluminar. Você conhecendo seu arquétipo, experimentando todos os arquétipos, dissolvendo toda a luz e sombra de todos os arquétipos, reintegrou consciente e subconsciente, você se ilumina mais fácil. É muito mais fácil você se iluminar conhecendo o todo e sabendo que o todo está dentro de você, tá? Então, conhecer a sua personalidade é importante no processo de iluminação. Eu me iluminei através dos arquétipos. Podem existir outras formas de iluminação, com certeza, mas eu me iluminei através da manifestação e dissolução de todos os arquétipos. Eu me iluminei assim, tá? Então, eu experimentei cada arquétipo, luz e sombra, até o momento em que eu não sentia mais nada, não pensava nada, não tinha mais nada que fosse importante para mim no mundo, eu dissolvi o interesse pelo mundo, dissolvi o mundo, venci o mundo naquele momento. Depois eu recebi um arquétipo da graça, que reintegra todos os arquétipos, e esse arquétipo é um arquétipo de muito poder, que mistura vários arquétipos. É como se todos os arquétipos hoje dançassem dentro de mim em perfeita harmonia. Para cada situação da minha vida, um arquétipo é instantaneamente ativado, sem que eu precise pensar sobre isso. Então, hoje eu vivo a plenitude dos arquétipos. Hoje eu vivo todos os arquétipos. Mas amanhã nós vamos falar sobre o meu arquétipo. E hoje nós vamos começar sobre o arquétipo da Ártemis, nós vamos começar sobre as deusas vulneráveis. Então, no feminino, no grego, a mitologia grega e a romana também, e tem outras mitologias que também trabalham com arquétipos, tá? Todas as mitologias são arquetípicas. A mitologia, ela traz um conhecimento incrível sobre os arquétipos. A gente se reconhece no nosso perfil arquetípico, instantaneamente através da mitologia. Histórias parecidas, vivências parecidas, forma de sentir, de pensar e de agir parecidas, tá? O mito em si, ele conta a vida daquela deusa e por que ela escolhe o que ela escolhe e não escolhe o que não escolhe e tem a vida como tem. E o que ela precisa transmutar para poder ter equilíbrio nesta vida. Ok? Nem todos vão se iluminar nessa vida. Mas quanto mais você integrar todas as deusas, todos os arquétipos em você, mais plenitude você terá nesta vida. Por quê? Porque você não terá julgamento e será livre em cada situação. Por exemplo, quando você é mãe, você ativa o arquétipo de Deméter e você vive a maternidade com amor e sem peso. Quando você tem objetivos individuais, profissionais, você ativa as deusas virgens, Ártemis e Atenas, que buscam o seu interesse no mundo, cumprir aquilo que ela acredita, focar naquilo que ela acredita e ajudar outras mulheres. No caso da Ártemis, no caso da Atena, a deusa realizada do profissional e dos estudos. Quando você
quer ser guiada, quando você é a filha, você quer ser guiada, você quer entrar no submundo, entrar no subconsciente, a gente ativa a Perséfone. E assim por diante. Eu vou falar sobre todas elas aqui e você vai ter todo esse conhecimento. E depois, semana que vem, serão os masculinos, tá? Aí vai mudar o horário das lives a partir de semana que vem. Mas essa semana será a 1h as lives. E a gente vai falar sobre essas deusas, tá? Então eu vou trazer primeiro um mito para vocês. Essa mitologia, ela não é algo, não é um conto de fadas, tá? É mitologia. Mitologia é entendimento profundo da personalidade humana, tá? E essa mitologia, essas características dessas deusas, elas podem estar mais ou menos ativadas em você. Por exemplo, assim, durante um bom período da minha vida, pelo menos durante os últimos 7 anos, a Ártemis estava totalmente desativada na minha vida. Tipo assim, eu não tinha nenhum tipo de contato com a natureza, nenhum tipo de contato com aventuras, com a liberdade de mulher, de aventureira. Eu não tinha absolutamente nada disso ativado em mim. Era zero Ártemis. E isso traz problemas. Todos os arquétipos que estão muito baixos no seu campo, eles vão trazer problemas para você, tá? E também traz problemas quando algum arquétipo quer ser expressado e você bloqueia essa expressão. Por exemplo, quando você é mãe, a Deméter quer se expressar. Mas se você insistir, por exemplo, se você tem uma personalidade mais Atena, você insistir em ser uma Atena com essa criança, Deméter vai secar tua vida profissional, tuas finanças e tudo mais. Por quê? Porque ela quer se expressar. E quando tu não expressa, internamente existe uma briga arquetípica. Isso tudo eu nunca li em nenhum lugar. Eu vivi isso e recebi da graça a informação de que eu tinha que criar um curso sobre arquétipos. Tá? Isso não existe escrito em nenhum lugar. Quando, por exemplo, você é mãe, a Deméter quer se expressar. Ela exige passagem através de você. E você renega, querendo trabalhar e deixar a criança. Neste momento, você bloqueia Deméter e ao bloquear Deméter, você bloqueia o trigo, a prosperidade, a abundância da tua vida. E aí você vai para o trabalho com culpa por deixar o teu filho em casa e você tá com o teu filho com culpa por não estar no trabalho. Você não vive nenhuma das deusas plenamente, bloqueia a tua vida financeira, bloqueia a tua vida de mãe, porque você não expressou um arquétipo que pediu passagem para se expressar através de você. Então, tendo conhecimento desses arquétipos que estão dentro de nós já, por exemplo, assim, é a mesma coisa quando você vai numa festa. Quando você vai numa festa, Afrodite pede passagem para se expressar. Afrodite é a deusa da sensualidade, da beleza, ela quer ser a mais bonita da festa, a mais sensual, a mais gostosa. E se tu não der passagem para ela se expressar nesta festa, a tua festa vai ser horrorosa, tu vai se sentir mal o tempo todo e falar mal de todas as Afrodites que estiverem na festa, porque tu tá com a tua Afrodite retraída. Então, toda mulher que estiver muito bonita, muito arrumada, muito sensual, chamando muita atenção, tu vai ter raiva dela ou ciúmes do teu parceiro, da tua parceira, enfim. Porque tu não ativou a deusa certa para ir para a festa. Simples assim. Parece complicado, mas é bem simples. Deixa expressar o que tem no teu coração e quer emergir. Em cada momento da tua vida, elas estão aí se expressando. E tem também como a gente fazer uma invocação dessas deusas, uma manifestação.
e uma vivência desses arquétipos em si. O professor Hélio Couto fala que na ressonância tu pode pedir qualquer arquétipo, de qualquer coisa, qualquer livro, qualquer personalidade, vivo ou morto. O conhecimento, sabedoria, o pensar e sentir. E isso a gente pode fazer e não precisa da ressonância para fazer. Eu vou ensinar para vocês a fazer, tá? Só que você tem que entender que cada arquétipo tem luz e sombra, né? Cada arquétipo tem luz e sombra. Luz e sombra. Então você vai manifestar tal arquétipo, você vai manifestar a luz e a sombra daquele arquétipo. Precisa limpar essas sombras. Eu já ensinei várias formas de limpar tudo aqui. Gente, se tem uma live que não ensina uma cura ou não faça uma cura, é raríssimo. Porque toda live eu tô ensinando a curar. Toda live eu tô ensinando a transcender o ego. Toda live eu tô ensinando. A minha vida é te ensinar a viver bem aqui. E iluminar, tá? E quando a mãe vive pelos filhos e esquecem de viver a vida dela, é uma Deméter doente, tá? Eu perdi muitas festas. Ai, gente, acho que tem uma entrega para mim, eu não acredito. Oi? Tu faz um favor de tocar no 42 que a minha síndica recebe? Porque eu tô trabalhando. Obrigada. Ainda bem que eu tenho uma síndica maravilhosa para receber para mim. Tomara que ela esteja em casa, né? Porque senão não tá, vou ter que descer lá para receber minha entrega. É que é vésperas de aniversário das minhas filhas, então tá chegando muita coisa das lembrancinhas, das presentes, as coisas que eu comprei pra gente entregar pras crianças. Então tá, todo dia tem entrega. Gente, arquétipos é uma liberdade. É um negócio que te dá poder sobre o mundo, tá? E sobre ti, sobre a tua personalidade. Ai, meu Deus, acho que ela não tá. Oiê? Ai, meu Deus. Tu tem como entregar pra alguém? Ou vou ter que descer? Tá, faz esse favor pra mim, então. Tá bom, depois eu pego. Obrigada. Ele jogou, espero que seja alguma coisinha que não quebre. Tá. Gente, então assim, só pra não ter que descer, porque senão eu vou demorar uns 5, 10 minutos pra descer. Gente, olha só. Arquétipos. O conhecimento de arquétipos é liberdade total. Liberdade total na vida. Mas tem que saber usar os arquétipos. Tem que saber conhecer o seu arquétipo. E tem que ir devagar com isso, porque não é brincadeira, porque eles são vivos. Tá? Arquétipo não são deusas fictícias. Não são personalidades fictícias. São vivas. Tá? São personalidades vivas. O arquétipo do cristal, o arquétipo do ouro, o arquétipo da águia, da Nossa Senhora, de Jesus, o arquétipo de Buda, o arquétipo de qualquer coisa é vivo. A gente tem que entender isso. Arquétipos são vivos e são superiores ao nosso ego. Tá? Não são superiores a nós, porque nós somos o Filho de Deus, mas são superiores ao nosso ego. Então, a gente não deve usar os arquétipos como algo que tu usa. É respeito, é devoção em alguns momentos e rendição, tá? Para que eles sirvam para o propósito maior, para o propósito divino e não interesses puramente egóicos, você precisa se render a eles em amor, luz e glória, tá? Pedir ajuda quando necessário para determinados arquétipos é interessante também. Eu nunca fiz isso,
assim, a não ser pedir para Nossa Senhora muitas vezes ajuda para algumas coisas. E Cristo, que sempre foi um arquétipo que eu entrei em fase, eu entro em fase com esse arquétipo seguidamente de Jesus Cristo. E é isso, tá? Outros arquétipos que eu uso também, depois eu vou falar para vocês, que eu, em cada momento da minha vida, eu reconheço que é necessário para cada instante. E isso eu vou passando para vocês. Então hoje nós vamos começar com as deusas vulneráveis. Na mitologia grega existe uma separação entre as deusas, tá? As deusas vulneráveis, as deusas invulneráveis e as deusas alquímicas, que é só uma, que é Afrodite. Deusas invulneráveis significa que elas são invulneráveis a relacionamento afetivo. São deusas que não precisam de homens para se sentirem plenas. Os interesses delas são interesses diferentes. Essas deusas invulneráveis, elas não foram estupradas nos mitos e nem vulnerabilizadas por homens. Tá? São deusas que o mundo hoje considera mulheres fortes. Mulheres fortes, né? A Ártemis muitas vezes pode ser reconhecida como as mulheres as mulheres que fundaram o movimento feminista são Ártemis. As que defendem as mulheres acima de tudo são Ártemis. As que defendem igualdade entre homens e mulheres são Ártemis, tá? São mulheres fortes, poderosas e que sempre ficam a favor das mulheres. Independentemente do que aconteça, a mulher sempre tem razão, tá? As Ártemis são assim. Ártemis gostam de movimento. Ártemis são inaprisionáveis, vamos dizer assim. Elas chegam a ter uma personalidade quase revoltada, né? Ártemis é meio revoltadinha com muita coisa. Eu vou falando sobre elas com o mito, já dá para entender muita coisa, então eu vou trazer agora o mito para vocês, tá? No mito de Ártemis, ela é conhecida como a companheira e aventureira, tá? A irmã, ela seria a irmã do Olimpo. Filha de Zeus e Leto. Eu só lembrei agora que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Então, a gente começa pelas 3 invulneráveis, depois a alquímica e depois as 3 vulneráveis, tá? Invulneráveis é que não tem elas não foram, elas são conhecidas como deusas virgens, porque na mitologia não tem homem no seu relacionamento, na mitologia fundadora do mito de cada deus, tá? Então elas seriam as virgens. Depois são as vulneráveis, porque elas foram casadas ou possuídas por homens. E a alquímica, que é a Afrodite, porque ela interage sobre todos os arquétipos. Ela é a deusa da criatividade, da beleza e do amor, e é a deusa que interage sobre todos os arquétipos, tá? Então vamos lá. Ártemis, filha de Zeus e Leto, percorria regiões da floresta e montanhas com seu bando de ninfas e cães. Então ela é acompanhada por muitas ninfas, né? Que são mulheres arquetípicas também, ninfas da floresta, e cães de caça, vestida com uma túnica curta que lhe permitia caçar, equipada de arco e flecha, e era infalível na pontaria. Então, essa parte do mito já nos diz muito sobre Ártemis. Primeiro, ela é uma das filhas de Zeus. O que ela pede para Zeus é o arco, ninfas e os cães. Porque ela quer viver na floresta, ela não quer viver na cidade, tá? Ela é aventureira. E Ártemis, ela gosta de ter a companhia das ninfas, então, as mulheres que ela coordena,
e ajuda e auxilia, e os cães de caça. E ela é excelente na pontaria. Então, quando a gente precisa realizar algo, focar em algo, é a Ártemis que a gente usa. A gente invoca, a gente trabalha a nossa parte artêmica. Por quê? Porque a Ártemis, ela é focada. Ela não para. Acontece o que acontecer, a mira dela é sempre perfeita. Então, se ela quer quando você quer chegar em algum lugar, e, por exemplo, você quer emagrecer e você não consegue, você pode ter qualquer arquétipo, não consegue emagrecer. A partir do momento que você ativa a Ártemis e põe como foco pesar tantos quilos, a Ártemis vai pesar tantos quilos. Custe o que custar, passe por cima de quem passar, aconteça o que acontecer, ela vai chegar lá. A mesma coisa quando você tem um objetivo. Eu usei, percebendo agora, a Ártemis para alguns objetivos. Por exemplo, quando eu queria me formar. Aconteça o que acontecer, eu quero isso. Quando eu quis me iluminar espiritualmente, por exemplo, eu digo, aconteça o que acontecer, eu vou me iluminar. Não importa o tempo, eu vou me iluminar. Isso é um pensamento artêmico. Tá? Ela não tem negociação. Ela é focada, tá? Nesse ponto. A túnica curta é para ela poder se movimentar, porque as deusas geralmente têm túnicas compridas, né? Aqueles vestidos brancos que a gente vê, com aquele ouro todo, né? E a túnica da Ártemis era curta, justamente para ela poder correr, para ela não se travar na floresta, né? E um arco e flecha que liga ela à pontaria. Maravilhosa. Está sempre associada aos animais não domésticos, que simbolizam suas qualidades de coragem, independência, proteção e liberdade. Então, essas são as características de Ártemis. Proteção, independência e liberdade. Então, assim, por exemplo, você saiu de um casamento. É interessante vivenciar uma Ártemis. Por quê? Porque ela vai te dar foco, ela vai te dar autopoder, ela vai te dar autoconhecimento, ela vai fazer você olhar para você, focar em determinadas coisas e esquecer relacionamento. Leto, sua mãe, foi amante de Zeus. Hera, que era esposa, e enciumada pela traição de seu marido, ordenou que quem recebesse Leto para ter seus filhos seria punido. Exaustas de procurar ajuda, Leto encontra refúgio na ilha de Delos e, solitária, aguardava a vinda de seus bebês. Então, ela tinha gêmeos, que era quem? Ártemis e Apolo. São irmãos gêmeos, tá? Então, todo relacionamento de Ártemis é com o irmão. Quase todos, tá? Ou com o pai. Depois eu vou falar sobre... Quando eu for falar sobre relacionamento, gente, vocês vão enlouquecer. Porque é muito legal. Cai muito a ficha, tá? Mas a Ártemis geralmente tem problema de relacionamento. Porque ela é uma deusa virgem. Ela não quer saber de homem. E se ela vai se relacionar com alguém, se ela chega numa fase que ela quer se relacionar com alguém, ela nem sabe como se relacionar e ela se auto-sabota. Ela se auto-sabota. O cara é legal e tudo, e ela se auto-sabota ou tem uma relação com esse marido, esse namorado de irmão, meio de irmão, assim, mais de irmão do que de namorado, sabe? Vocês já devem ter visto muitas relações assim. Eles jogam bola juntos, eles correm juntos, eles vão pra praia juntos, fazem tudo junto, mas são meio irmãos. Tu vê que não tem muito aquela interação de relacionamento afetivo, né? Quando Ártemis nasce, ela ajuda sua mãe no parto de seu irmão gêmeo Apolo, ou seja, Ártemis já nasce adulta. Então, por isso, você vai ver isso nas deusas invulneráveis, elas nascem adultas, tá? Elas nascem adultas. Elas não tiveram aquela de ser filhinha da mamãe. Elas não sabem ser filhinhas da mamãe. Elas dizem, mãe, sai da frente que eu quero passar, dá licença. Deixa que eu resolvo, peraí. Sabe?
Então ela nasceu e instantaneamente ela ajudou o seu irmão gêmeo Apolo a nascer. Por isso que ela é também a deusa das grávidas. Não quando nasce o bebê, mas ela ajuda no parto. A Ártemis ajuda no parto. Então, na Grécia Antiga, muitas mulheres invocavam a Ártemis no momento do parto, porque a Ártemis ajuda no parto, a não ter um parto doloroso. Não tinha cesárea, tá, gente? Então, a Ártemis ajuda a ter um parto mais fácil. Seu irmão gêmeo Apolo, o qual teve um parto difícil e demorado 9 dias. Diz que demorou o parto de Apolo. Após este fato, Ártemis passou a ser considerada a deusa do parto. Depois desse fato, ela jurou jamais se entregar a homem algum. Então, assim, arquetipicamente, uma mulher que tem esse arquétipo de Ártemis, ela não quer se entregar a homem algum. Ela tem muita dificuldade com isso. Tá? Ela não quer ser vulnerável ao amor, ela não se entrega ao amor. Ártemis conheceu seu pai aos 3 anos de idade e o encantou profundamente. Ele permitiu que ela escolhesse o que quisesse, e ela escolheu um arco e flecha e uma quadrilha de cães de caça, ninfas para acompanhá-la e sua castidade eterna. Aí você vai entender por que essas mulheres odeiam homens, não querem se relacionar, tem tantos problemas de relacionamento quando se relacionam, não casam, não têm filhos, é ela e as amigas. Ela precisa transcender isso para poder ter um relacionamento, ela precisa curar isso para poder ter um relacionamento. Porque chega um ponto que ela quer ter um relacionamento, mas arquetipicamente ela não consegue. Olha o bloqueio. Tá? Então sempre lembre que quando você ativa um arquétipo, vem tudo junto. E sim, dá para mudar. Eu aconselho a não mudar muito rapidamente. Você usa um arquétipo, usa não, porque eles te usam, né? Eles que te conduzem emocionalmente, intelectualmente. Eles que te usam. Você escolhe, por exemplo, preciso do foco de Ártemis, Vanessa tá dizendo aqui. E a Fernanda, estou assistindo minha filha hoje. Isso aí. Gente, não bloqueiem as crianças nos seus arquétipos. Esses cursos das deusas, tudo que eu recebi sobre as deusas foi para que as mães se curassem e não bloqueassem seus filhos. Porque cada filho tem uma expressão e você não tem o direito de bloquear a expressão de cada filho querendo que ele seja como tu quer que ele seja. A sociedade faz isso com a gente desde pequena. Dependendo da fase, a melhor coisa do mundo é ser mãe. Dependendo da fase, a melhor coisa do mundo é ser dona de casa. Dependendo da fase, a melhor coisa do mundo é ser mulher de estudos e negócios. Dependendo da fase, a melhor coisa que tem é ser a mandada pelo marido. Então, assim, cada fase é uma fase. E cada deusa é uma deusa. Você precisa reconhecer o que tem na sua filha, nos seus filhos, saber reconhecer qual é a sombra e ajudar com a sombra. Porque a luz você não interfere. Você não bloqueia. Se a menina é sensual desde criança, deixa ela ser sensual. É a forma de ela se expressar no mundo. Ela vai ter muitos namorados. Ela vai ter muitos relacionamentos porque ela precisa disso. Tá? Não é o caso da Ártemis que a gente tá falando, tô falando da Afrodite. E quando a mãe vive para os filhos? Rose, eu vou falar da... Eu já te falei. A mãe que vive para os filhos é uma Deméter na sombra. E eu vou falar da Deméter mais no final da semana. Ou na outra semana. Tá? Então, não é agora. Não é essa deusa agora. Ela existe, está na sombra, ou seja, não é a luz de Deméter, mas ela tem solução. Todas têm solução, tá?
Zeus lhe concede tudo, inclusive o privilégio de fazer sempre suas próprias escolhas. Então, Ártemis sempre faz suas próprias escolhas. Pela sua competitividade, ela mata o único por quem se apaixonou, pensando ser um alvo, tá? Eu vou contar. Eu não sou nada disso, nunca bloqueei meus filhos, só não conseguia ir às festas do colégio. Mas você vai se encontrar aqui. Se você tiver sinceridade aqui, você vai se encontrar num desses arquétipos. Tem muitos pela frente. Eu achei que era uma besteirona quando comecei a estudar arquétipos, até que eu encontrei a Atena, que era eu escarrada, né? Então, vai ter a tua aqui, tá? Todas as personalidades estão aqui. Não fui eu que fiz isso. Só tô trazendo esse conhecimento. Eu quero saber como resolve esse negócio aí. Ah, dona Ártemis Gabi Mello. Tá ferrada, né? 36 anos, matando o próprio amor, sem casar, sem ter filho, e agora chegou a vontade de ter, né? Como resolve isso aí? Isso aí é um problema. Talvez esteja pensando mesmo que você... Marise, pode ser. Deixa vir. Agora sim, ó. Todas essas deusas estão dentro de nós e precisam ser honradas. Em algum momento da nossa vida, elas precisam se expressar. E quando a gente bloqueia qualquer uma de se expressar, a gente tem consequências que são imagináveis. Que eu vou falar aqui para vocês quais são as consequências. Mas a gente trava a nossa vida, tá? Quando a gente não se rende a determinado arquétipo em determinado momento da vida, a gente ferra a nossa vida. Essa é a verdade. Tem que falar porque é verdade. Ah, e eu já tiro isso aqui na chavaleta porque eu gostaria que não fosse assim, mas no mundo é assim. No mundo, tá? Não é na realidade, não é em Deus. Eu tô falando aqui do mundo. Arquétipos nós estamos falando no mundo, tá? Nós não estamos falando de unicidade de Deus. Nós estamos falando de personalidades humanas para você viver melhor aqui, no mundo. O que aconteceu? Deixa eu ver se tem aqui o resto. Tá. Ártemis, por que ela mata o próprio amor? Apolo tá lá com ela, brincando de concorrer com a flecha, ver quem era melhor, e Ártemis nunca perdia nada, e Ártemis era a boazuda da flecha, e aí Apolo com ciúmes, que ela tava namorando Órion, e Órion vinha nadando dentro do mar. Apolo disse, eu duvido, Ártemis, tu acertar naquela bolinha lá no meio do oceano. A Ártemis, toda poderosa, toda fodona, imagina, Paulo tá me desafiando, quem que ele pensa que ele é pra me desafiar, o que ele tá pensando. Aqui, ó, Apolo, pá! E a flechada na cabeça de Órion. E ela mata o próprio amor. Por competição. Por mostrar que ela é a boazuda, que ela é a fodona, que ela pode tudo. Ela faz isso. E isso é arquetípico, tá? Então, a mulher Ártemis, na sombra, não tem relacionamento. Se tem relacionamento, ela dá um jeito de sabotar. Ela mata o próprio amor. Ela mata o próprio amor. E tudo que ela tem, ela faz, ela quer agradar o pai dela, os pais dela, ela quer ser o orgulho da família, ela quer ser a fodona, que resolve tudo sozinha, que não precisa de ninguém. Precisa curar. Porque senão a dona Ártemis, mesmo querendo um relacionamento, nunca vai ter. Porque ela mata. Ela dá um jeito. Gabi, qual é a analogia em relação a ela ter sido enganada pelo irmão? Ela não foi enganada pelo irmão. Ela estava competindo com o irmão. Ela queria ser melhor do que os irmãos. Tá? Ela quis ser melhor que ele. Provar que ela podia, que ela era foda. Apolo sabia que era ele. Apolo sabia.
Ele estava vindo para ver a Ártemis. A namorada. E a Apolo tinha ciúme, que ia perder a irmãzinha, entendeu? E sabia que a irmã era competitiva, não ia pensar, impulsiva, sabia como manipular. Então você vê que por mais foda que tu seja, tu é extremamente manipulável. E todas as deusas são, para alguma coisa. Eu, por exemplo, para competição sou zero manipulável, né? Mas tem pessoas que se disser, eu duvido que tu consiga. Ai, meu Deus, vem uma força do submundo. Aquela pessoa faz o que tiver que ser, só porque a pessoa diz, duvido que tu consiga, né? A Ártemis é essa, né? Vamos lá, gente, que só tem mais 15 minutos. O arquétipo da irmã, espírito feminino, independente, procura seus próprios objetivos e age por conta própria. Não necessita de aprovação masculina, não é ligada ao social ou convencional, segue seus próprios valores, competitiva com alta concentração no que faz. A mulher de Ártemis. Quando bebê, fica pouco no berço, curiosa, apresenta segurança. Na adolescência, é exploradora, independente, ávida por aventuras, condicionamento físico e competição. Pode ser grande atleta. Se os pais não a apoiam, ela se revolta e protesta para que não o prendam. A prisão pode ferir a sua autoconfiança, sua autoestima. Geralmente é mais forte que a mãe. Possui dificuldades com sua intimidade emocional, casamento e maternidade. O relacionamento não é o centro da sua vida. Pode resultar em casamento assexuado ou amigável. Para que a vida sexual se desenvolva, é preciso que o arquétipo de Afrodite esteja presente. Ser mãe não a realiza. Ela pode escolher não ter filhos, a não ser que a Deméter esteja presente e, sendo assim, estimulará que sejam independentes. Olha só. Então, a Gabi pediu, como é que resolve essa coisa toda aí? Ativa a Afrodite e, quando for com os filhos, a Deméter. Entendeu? Se você ativa a Afrodite pro relacionamento, você se torna mais sensual, você se torna mais sexual, você se torna mais amorosa, criativa, com mais fogo, entendeu? Tu se torna mais feminina, menos menininho, menos egoísta, que de certa forma a Ártemis é egoísta, que ela tem muito assim, os meus objetivos. Ela não interfere na vida de ninguém, mas ninguém se mete na vida dela, né? Então, a Afrodite, tem que ativar a Afrodite e a Deméter para ser mãe, maternidade, tá? E mesmo assim, ela é aquela mulher que vai criar os filhos para serem cada vez mais independentes. Eu conheço uma Ártemis mãe e ela é bem diferente das outras mães. As filhas dela fazem os temas todos sozinho. Vão pra casa sozinha e tal. Quando pede cola, ela chega a ter um negócio. Beijo, abraço, essas coisas. Ah, Maria. Né? Então, aí, quando tiver filhos, tem que deixar emergir a Deméter. Então, nesse momento, para relacionamento, Gabi, ativar a Afrodite. Tu vai ficar mais pegador. A Afrodite gosta de provar várias pessoas e ter vários relacionamentos, porque ela precisa estar apaixonada. E assim, as escolhas de Afrodite não são feitas com a tua mente, dona Gabi Mel, donas Ártemis. As escolhas de relacionamento da Afrodite são feitas, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Enquanto eu estiver apaixonada, eu vou ficar aqui. Tá? Possíveis dificuldades psicológicas da dona Ártemis. Os aspectos competitivos podem ser destrutivos caso não haja desafios, poderá se sentir deprimida e frustrada. Se ela não está em desafio, gente, se sente deprimida e frustrada.
nega a necessidade do outro, mantém distância, tem imensa raiva dos homens e depreciam as mulheres. Se não cuidar dessa raiva, poderá ser prejudicial para si. A humildade é uma lição que ela deve aprender. Anda muito centrada em si, né? A humildade é uma coisa que a Artemis não tem, já corta isso aqui na chama-boleta, e ela deve aprender, tá? Então é sobre isso, essas são as maiores dificuldades dela. Como a gente cultiva uma Artemis na vida? Se você tá lá muito sonsa na vida, é bom ativar uma Artemis, tá? Como ativar uma Artemis, né? Oferecer um tempo para si mesma, estabelecer metas a serem cumpridas e forçar-se a realizá-las. Por exemplo, assim, uma dieta que tu vai fazer, aconteça o que acontecer, por 30 dias eu vou fazer essa dieta. Isso é, tu tá cultivando Artemis, não tá invocando, mas tá cultivando Artemis. Tirar férias sozinha e aventurar-se, né? Bem coisa da Gabi Mello. Organizar seus próprios valores e a vida em torno do que gosta. Fazer programas ecológicos, caminhadas, jornadas poderão ajudar, tá? Isso é para cultivar Artemis. Agora, se tu quiser invocar Artemis, que você tem pouco Artemis aí na tua vida, tá com pouco foco em ti, tá com pouca autoestima, tá com pouco autopoder, tá com pouca autoconfiança, ativar a Artemis vai te trazer muita autoconfiança, muito foco, muita força interna, tipo, é aquela mulher que não precisa de ninguém, que ela resolve a vida, sabe? Então, é importante para quem tá meio sonsa na vida ativar uma Artemis. Como a gente faz assim? Você tem que entrar em contato com a onda e a frequência dela. Você pode usar uma imagem de Artemis no teu celular, no teu computador, onde tu usa. Pode imprimir uma foto dela na parede. Pode ler sobre ela, estudar sobre ela. Pode vivenciar a história dela, pensar nela. Pedir ajuda dela também. Artemis, eu peço a tua ajuda para essa situação, porque eu me torne mais focada, mais centrada, para que eu consiga organizar melhor a minha vida, me virar melhor sozinha, tomar melhores decisões, tá? E é assim que tu vai conseguir cultivar a Artemis. E finalizamos sobre Artemis. Deixa eu ver. Ai. Eu tenho muito dela, Marise, viu? Quando estudar as deusas animais é uma outra coisa ou tá dentro também? Sim, mas nesse ponto o irmão foi pilantra. Se ela soubesse, não teria tirado, claro. Mas é isso, ela não parou para pensar que poderia ser Orion. É isso que eu quero dizer. A Artemis, ela não para pensar. Quando ela tem um foco, quando é ativada, a competição na Artemis, ela não pensa, entende? Ela mata, ela age, ela é certeira. E aí depois ela se arrepende, né? Aí depois no mito ela pega a Orion, coloca no céu, aí a constelação de Orion, com não sei quem, pega um dos seus cachorros favoritos, bota lá junto, toda uma mitologia, né? Então, ela foi enganada pelo irmão? Foi, mas ela só foi enganada porque ela não tá nem aí quando ativam a competidora nela. Ela passa por cima que nem um trator até do amor da vida dela. Ela não tá nem aí, ela nem pensa. É isso que mostra a mitologia. Que quando ela... Aí no mito de Apolo é outra conversa que a gente vai ter depois, semana que vem, tá? Mas agora a conversa é sobre Artemis. Ela... Ó, tu viu? Ela já vence esse pilantra desse irmão que não sei o que. Ela tem ódio aos homens, né? Isso é arquetípico da Artemis, tá? Tu vê aqui a Gabi Mello ama Artemis, né? Então ela já diz, olha aqui. Sim, mas nesse ponto o irmão foi pilantra. Se ela soubesse, não teria tirado. Então assim, ó.
A culpa não é da Ártemis, que não aguenta dizer duvido que tu consiga. Não é da Ártemis a culpa. A culpa é do irmão que foi o pilantra. Entendeu? Isso é uma Ártemis. Já se fosse uma Hera, já se fosse uma Atena ou uma Hera, ia dizer totalmente diferente. Entende? Depende de quem ela defende. Por exemplo, a Hera defende os homens. A Hera já ia dizer, sim, essa idiota. Por que ela não olhou e não viu que era o Orion? Não ia culpar jamais o Apolo, a Hera. Entende? Isso é arquétipo. A forma como o teu cérebro faz a cognição das emoções, das situações e dos pensamentos. Isso é arquétipo. Tu acha que tu é livre, mas a tua própria cognição é feita pelo teu arquétipo. A tua própria cognição. Não é culpa dela, mas não anula a pilantragem. A culpa é da Ártemis. Foi ela que atirou. Não foi obrigada. Ela podia ter dito, não, quero ver o que é aquela bola antes de atirar. Por que ela não fez isso? Porque ela não pensa antes de agir quando ela é desafiada. Ela não pensa antes de agir quando ela é desafiada. Isso tudo é na sombra, tá? Mas não é sobre culpa, gente. É sobre forma de cognição, tá? É sobre isso que é o mito. Não é culpa de quem que é. É sobre a forma da cognição. Para onde vai o pensamento da pessoa na situação. É isso que o mito faz. Uma Hera diria que a culpa é toda da Ártemis. E que Apolo só estava fazendo uma brincadeira. Que ela podia ter dito, não vou atirar, não sei quem é. Né? Uma Atena jamais atiraria. Né? Mas a Ártemis atira sem pensar porque ela foi desafiada. Então, isso fala sobre a cognição. Uma Perséfone, então, meu Deus. Uma Deméter. Imagina que eu vou atirar numa bola no meio do oceano. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser não sei o quê. Ela jamais faria isso. Pode ser um barco, pode ser, sei lá. Né? Então, é a cognição de cada pessoa. E isso é dado pelo mito. Você acha que você é livre na sua forma de pensar, na sua forma de ser, e não é. E ninguém é. É isso que a mitologia te ensina. E aí tu começa a respeitar as outras formas de ser e de pensar. Porque tu vê que a cognição é dada mitologicamente, arquetipicamente. E não é dada por ter a mesma experiência de vida, muitas vezes, numa família, 2 irmãos. Né? Entende? Então é sobre isso, tá? Amanhã, meus amores, a gente vai trabalhar a Dona Atena e depois a Dona Hestia, tá? E aí, o final vai ser bem legal de tudo isso. Depois a Afrodite e depois as vulneráveis, que eu acho que eu vou começar pela mãe, depois pela filha e depois finalizar pela... Oxe, me fugiu uma deusa daqui. Mãe e filha. Bom, depois a gente vai falando, tá? Agora é isso. Então é isso. A culpa não é de ninguém, tá? O que acontece é simplesmente um fato para explicar a cognição do arquétipo. Tá? Então, isso são os mitos. Os mitos, eles são a cognição do arquétipo. Como é feita a forma de pensar e sentir de cada arquétipo. Né? E se você vê ali, você sabe bem como manipular também cada arquétipo, como curar cada arquétipo. Por isso que é importante a gente curar. Porque, assim, se eu não posso ser desafiada, que eu reajo sem pensar, eu preciso curar isso, né? Ana, como é que eu vou curar isso aí?
No meu curso ensina a fazer a cura de cada arquétipo, tá? Mas enquanto isso, você pode usar o FT. O FT serve para tudo, não serve para tudo? Eu não ensinei para vocês? Vai curando isso com FT. Agora, se você nem via isso, se você nem via isso como um problema, se você nem via isso como alguém tem poder sobre mim, você achava tão livre, tão livre, tão livre, que não via que ninguém tinha poder sobre você, você estava bem enganada. Todas nós. Né? É bem interessante o conhecimento da mitologia, liberta muito, né? Então é isso, tá, amores? Amanhã a gente se vê. Falamos hoje sobre Ártemis e amanhã é a dona Atena, a mulher dos estudos e do trabalho. Ela é a filha do pai, a segurança do panteão. Ela é escolhida por Zeus para ser a sua guarda-costas, né? Ele, com tantos filhos que tinha, escolheu a estrategista ao invés do rei da guerra para ser a sua guarda-costas. Ele preferiu a sabedoria ao invés da violência, da impulsividade, né? Então amanhã nós vamos falar sobre ela, tá bom? Um beijo e a gente se vê amanhã.